Olá, pessoal, boa noite. Bom, hoje eu quero falar sobre um tema muito importante, bem bacana, que é sobre ESG. Eu vou falar sobre esse tema com a Nórdia, uma gestora que é especialista nesse tema, e eu chamei o André Simon para falar um pouquinho aí sobre o tema. É um tema novo no mercado, tem pouco tempo no mercado. E aí eu decidi falar sobre ele. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Maria Cândida Naegeli, trabalho no mercado aí há quase 11 anos como assessora de investimento e também eu sou sócia da HCI. Eu vou chamar aqui o André para falar aí sobre ESG. E aí, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar aqui mensagem ou também depois pode mandar pra gente que aí a gente vai respondendo. Tá bom? Só um minutinho que eu vou chamar o André. Acho que foi lá para ele. Só vou esperar o André se conectar aqui. Vou aceitar ele. Oi, André, Olá, prazer. Maria Cândida, prazer. Prazer é Muito todo meu. obrigada pela participação. Eu que agradeço, muito feliz aí de estar participando eh, desse, desse seu canal, podendo falar desse assunto que é tão importante, que a gente gosta tanto. Sim, é um tema, na verdade, que tem pouco tempo, né? E só que acaba que é super relevante e acaba também que tem muitas dúvidas por ser um tema que eu acho que é novo no mercado e eu acredito também que tem aí uma expansão, um crescimento muito grande. Mas até antes da gente entrar no tema ESG mesmo, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho também da Nord, Ótimo, é, como gestora. tá bom, obrigado. Contando um pouco da minha história, eu tenho perto de 25 anos de mercado aí, sempre trabalhando em gestoras de recursos no mercado financeiro, né? Trabalhei em diversas casas grandes locais aqui, como Santander, Unibanco, Itaú e algumas outras, e também algumas casas internacionais, tá? Como a Alliance Capital e a Nordea. Né? Falando um pouquinho sobre a Nordea, é um nome que não é muito trivial aqui no Uhum. Brasil ainda, né? A gente está trabalhando para melhorar esse aspecto. Uh, o banco é o maior conglomerado financeiro da região dos países nórdicos, então do norte da Europa. Tá? Tem os índices, os ratings mais altos aí em comparação com os seus peers de mercado. Tá? É um banco muito forte nos segmentos de varejo, empresas e gestão de recursos. Tá? Tem presença em mais de 20 países e é um dos precursores desse movimento de investimento ESG no mercado. A Nordea tem diversos reconhecimentos aí a nível do grupo Nordea, a nível da gestora e dos produtos que a gente gere hoje. Ah, muito bacana. E aí, acho que acaba que é um tema que tem surgido muito, né? É, comentado e muitas pessoas perguntando. E aí, assim, para a gente começar, fala um pouco o que seria mesmo o ESG, né? Todo esse investimento sustentável. É, SG é uma prática, né, a análise SG é uma prática que surgiu já há um bom tempo, né, e que consiste em você integrar aos as, que, as questões de análise fundamentalista, né, que são Uhum. padrão para todos os outros gestores, você integrar questões de análise sobre o meio ambiente, né, impactos ambientais, impactos sociais e práticas de governança. Tá? A gente começou essa jornada aí lá em 1988, né? Nossa. Então assim tem muitos anos já. Antigamente o que era uma coisa muito mais voltada para filantropia e talvez alguma coisa que assim é politicamente correto, né? As pessoas acabaram vendo e a gente conseguiu provar ao longo desses anos todos, né, com os nossos produtos, que além
de fazer sentido para o meio ambiente faz sentido para o bolso do Do cliente. investidor. Uhum. Exatamente. Tá? A gente lançou, só para você ter uma ideia, o nosso primeiro fundo em 1988, que ele tinha só algumas regras de exclusão de alguns tipos de empresa. Né? E aí a gente foi aprimorando esse tipo de análise ao longo dos anos. Em 2011 a gente lançou uma família só desses fundos, tá? Eram 3 fundos que focavam em ter empresas que tinham alta classificação em relação a práticas, né, de sociais, ambientais e de governança. Tá? E hoje a gente já tem mais de 17 estratégias nesse sentido. Tá? Estratégias sejam regionais ou temáticas. Aí até antes assim, de entrar nessa questão de estratégia, eu acho que é muito importante a gente falar para o investidor que está vendo ou que vai ver até a live que vai ficar gravada, qual seria a vantagem, né, ou as vantagens de investir ou em empresas ou até em um fundo que investe em empresas ESG, Uhum. e por que não investir, né, em outros, vamos dizer, que já está no mercado comum, né? Eu acho que assim os benefícios são muitos, tá? Eu diria que principalmente, aliás, talvez seja uma coisa que as pessoas tenham demorado um pouco para assimilar, mas a gente tem visto nos últimos anos isso ficando cada vez mais forte, essa percepção, né? É que quando a gente coloca um fundo, quando a gente coloca o nosso dinheiro em um fundo de investimento, a gente está delegando para um gestor alocar aqueles recursos da melhor maneira que ele entende, né? Sim. E aí, esse gestor pode estar comprando ações de alguma empresa que, no fim, vão estar gerando um impacto negativo para a nossa vida, né? Seja esse impacto ambiental, social, ou até algumas questões de má governança, né? Das Uhum. empresas que acabam acontecendo, né? A gente viu, eu acho que assim, o fator de eliminação de risco é muito importante, né? Eliminação é uma palavra muito forte, mas mitigação de Diminuição, né? risco, exato, exato. Então, assim, a gente, acho que teve, infelizmente, né, a oportunidade de ver o que acontece com o preço de uma ação de uma empresa quando você tem um desastre, como a gente viu o desastre de Brumadinho, né? Uhum. Então, a gente viu as ações da Vale despencando, né, logo após o ocorrido. Eu acho que assim, nesses últimos anos tiveram diversos outros acidentes ou questões, né, no âmbito social, ambiental e de governança. Poderia citar assim, por exemplo, em 2010, não sei se você se lembra de um vazamento de óleo daquela empresa inglesa BP, que teve no Golfo do México. Também isso significou assim, em condições normais de mercado, tá? O preço da empresa caiu mais de 40%. Né? Alguma coisa um pouco mais próxima da nossa realidade hoje aqui, questões sociais, né? A gente viu o vazamento de dados que ocorreu em 2008 do Facebook, fez com que as ações da empresa também caíssem mais do que 20%. Né? Um último exemplo. E é um ciclo, né? A gente, assim, está pensando em investir, mas também, dependendo da empresa que a gente tá investindo, no dia a dia, ela acaba impactando a gente mesmo e, óbvio, também os nossos investimentos, né? Exato, exato. Eu acho que assim, são riscos que não podem ser ignorados. Né? Aham. Com o tempo, você selecionando algumas empresas que têm práticas pró-meio ambiente, práticas Uhum. pró a parte social, né? Ou que tem boas governança, uma boa qualidade de governança, tendem a ter um futuro mais sustentável. Né? Então, assim, os seus retornos devem ser mais sustentáveis ao longo do tempo. Entendi. Bom, dentro, é claro, de todo esse mundo ESG e também no mundo de fundos, como que é aplicada as estratégias, né,
dentro desses fundos de investimento? Todas essas análises, né, e estratégias nos fundos. Olha, a gente tem assim, depende muito da casa, sabe? Muito da gestora. Assim, a gente vê hoje no mercado, tem muita gente hoje falando, até eles citam um termo meio pejorativo de que acontece um greenwashing, né? Que tá todo mundo falando que faz ESG, mas o que na prática é que você tem o pessoal que faz uma abordagem extremamente superficial, ou seja, eles vão contratar uma agência externa de análise de ESG e vão dizer que consideram isso na hora de fazer o investimento, e você vai até outras casas na outra ponta que vão mesmo no detalhe, que incorporam aspectos ESG em toda a parte do processo de gestão, que acho que é o caso da Nordea. Tá? A gente acredita que ao fazer o investimento em empresas desse padrão aqui, você vai ter um maior sucesso no longo prazo. Como que a gente faz isso? A gente tem times segregados de análise fundamentalista, como todo mundo tem, e um time de ESG extremamente robusto. Tá? Não dá para ser diferente, porque hoje a Nordea tem mais de 2,5 trilhão de reais sobre gestão hoje, tá? Traduzindo o número em euros para real aqui. 63% desses ativos hoje que estão sob nossa gestão tem análise ESG no seu processo. Então, a gente tem que fazer o negócio realmente direito. Tá? Só para te dar alguns exemplos do que a gente faz. Então, assim, a gente gera um rating interno, tá? Sobre todas as empresas que a gente analisa. A gente vai pegar empresas assim, ou A, B ou C, né? Sendo A muito forte, B forte e C outros nos quesitos ESG. Se não for forte ou muito forte, está automaticamente excluído dessa nossa família de fundos ESG. Tá? O objetivo, eu acho que uma coisa importante, o objetivo dessa análise ESG, ou desses portfólios, né, seria dar um retorno melhor do que o mercado em geral. Né? A gente não está tentando bater algum benchmark específico de ESG. A gente entende que o investidor tem que ter um retorno melhor do que o mercado. Tá? Claro. Então, assim, esses dois times que eu te falei, o de análise fundamentalista e o de análise ESG, eles trabalham paralelamente, tá? Integrados desde a geração de ideias, né? De que ação a gente vai estar analisando e provavelmente investindo, né? Até a partir da construção do portfólio. Eles trabalham, não vou te dizer que seja a quatro mãos, porque tem mais de 20 pessoas em cada um dos times ali. Tá? Então, mas é um trabalho bem detalhado. A gente tem alguns níveis, para fazer um resuminho assim, né? A gente exclui tudo que a gente não gosta, tá? Então tem qualquer empresa que esteja ligada com produção de armamento nuclear, armas químicas, né? Munição de fragmentação, ou algumas empresas que estão violando alguma norma internacional da ONU, tá? A gente automaticamente exclui dos nossos portfólios. Tá? Bacana. Então, assim, a gente separa o que a gente não gosta, depois a gente vai pegar os modelos proprietários nossos, onde a gente vai selecionar o que a gente gosta. Né? Entendi. E para o que a gente vai analisar? O modelo de negócio da empresa, a qualidade da governança, né? A ética, questões ambientais, de impacto ambiental e questões de impacto social. Né? Cada um desses 5 pilares vai gerar uma nota que vai compor depois uma nota global e significar um investimento ou não. Tá? E aí, por último, assim, tem uma questão de que acho que é muito forte nessa parte de gestão de recursos, que não é só aonde você investiu, né? É onde você não investiu também que faz diferença. Né? O fato de você conseguir mitigar esse tipo de risco ajuda muito.
Uhum. E aí, para conhecer melhor as empresas, a gente não gosta de ficar muito numa posição passiva, sabe? No sentido de, essa daqui eu gosto, eu invisto, essa daqui eu não gosto e acabou, né? Uhum. A gente tem que ter, a gente tem que ser proativo, tem que ter, a gente faz muitos engajamentos com empresas de mercado. Então, assim, é muito difícil você gostar de uma empresa 100%, né? Ah, claro. Empresa, Sempre mas tem tem algum ponto. aquilo que você acha que eles podem melhorar, né? Então a gente tem um time que só faz esse tipo de engajamento. Tá? A gente fez em 2020, eu não tenho ainda os números fechados de 2021, mas só em 2020 a gente fez quase 1.000 engajamentos com empresas de mercado, sendo que os principais tópicos que foram discutidos, né, serão melhores práticas de governança, né, questões de impacto ambiental e direitos humanos. Tá? E esse engajamento, esses diálogos que a gente abre com as empresas são muito importantes porque nos dão um conhecimento muito mais detalhado do modelo de negócios deles, Ah, claro. e até relacionamento, né? Então, acho que... Ah, sim, com certeza. Essa Tá, questão até do que você falou, né? Óbvio que assim, na empresa você não vai gostar 100% da empresa. Até eu sou sócia aqui na HCI, na empresa que a gente tem, né? Que a gente é sócia, sempre tem alguma coisa para ajustar, né? Então não tem como. Até qualquer outra empresa também que a gente vai investir, vai ser assim, não dá. Já que exatamente. você falou das empresas. Você consegue falar para a gente assim, os setores e até empresas que vocês ou estão vendo ou que já tem no portfólio, para a galera ter assim, uma ideia de setores e empresas ESG mesmo, né? Que às vezes Sim. muita gente acaba ouvindo sobre o assunto, sabe o que é, mas também não sabe qual é o setor, qual é a empresa que está nesse segmento, nesse ramo, né? Exato, exato. E muita gente entende que o universo de investimento acaba sendo um pouco restrito, né? Uhum, exato. A gente aqui no Brasil, principalmente, né, pelo tipo de empresa, né, e de economia que a gente tem aqui, né, muito focado em agricultura, quando você vai fazer um investimento em ESG usando só empresas locais aqui, putz, assim, a parte de commodities já é super complexa, né? Uhum. Sempre você vai ter uma questão de impacto ambiental, né? As questões sociais, a gente sabe que a gente ainda tem um caminho muito grande a percorrer, né? Uhum. E de governança com todos esses escândalos de corrupção, esse tipo de coisa, você acaba de muita coisa, né? Assim, entendendo que a gente está caminhando para um mundo melhor e a gente ouvir, acho que até a própria a própria questão da gente estar fazendo esse diálogo agora já mostra uma evolução super grande, né? Imagina fazer uma live sobre ESG aqui Claro. para investidores locais. Acho que há 10 anos atrás ninguém não tinha nem a menor ideia do que era isso. Não, E não nem um considerava, pouco. né? Então, assim, eu acho que tem diversos tipos de estratégias no mercado hoje, né? Você vai ter fundos que vão investir em empresas de alta qualidade ESG, você vai ter fundos que vão um pouco mais no detalhe, tem um tema específico, então, assim, fundos que vão investir, por exemplo, em água, ou em fundos que vão investir em tecnologias específicas que vão ter impactos climáticos, impactos positivos, né, no clima e no meio ambiente, estratégias que focam em energia alternativa, né. A gente tem hoje estratégias globais, onde não importa exatamente a estratégia, mas sim o nível de qualidade, né, dessas questões ESG. E a gente também tem fundos temáticos, tá? Fundos temáticos que, por exemplo, vão explorar empresas que estão trazendo novas tecnologias para o mercado, que vão ter um impacto positivo no clima e no meio ambiente, tá? Aí você pegar Bacana. os setores, por exemplo, dessa estratégia, a gente vai analisar assim, hoje acho que tem 3 pilares principais, tá? A questão de eficiência de recursos, proteção ambiental e energia alternativa,
Então, dentro de eficiência de recursos, você vai trabalhar em empresas que estão trazendo, por exemplo, novos produtos que consomem muito menos energia, né? Ou empresas ligadas à questão de ecomobilidade, né? Que a gente ouve falar bastante também, né? De carro híbrido, carro elétrico. Uhum. Agricultura de precisão, por exemplo, que é muito forte aqui no Brasil já também, tá? Você tem diversas marcas hoje, de diversas empresas que estão trazendo, por exemplo, implementos inteligentes, né? Tratores que são dirigidos por GPS, não passam 2 vezes no mesmo lugar, economizam energia. Então, até empresas que trazem, fazem construção inteligente ou materiais avançados, tá? Tudo isso trabalhando eficiência de recursos, né? E, por exemplo, também no setor de proteção ambiental, você vai ter empresas que trabalham água e ar limpos. Aí a gente tem, por exemplo, acho que é bacana dar alguns nomes, né? A gente tem investimento hoje na Sabesp. Tá? Ah, Eu não sabia, a Sabesp é a maior empresa de saneamento básico do mundo, né? Então, muito importante, empresas que trabalham água e ar limpos, né? Empresas que fazem reciclagem, que estão ligadas ao consumismo verde. Esse é um setor que está crescendo bastante também, é muito interessante ver como a mudança no perfil de consumo das pessoas começa a se voltar cada vez mais para ter uma melhor alimentação, para consumir produtos de empresas que acabam tendo uma melhor visibilidade em termos de características ESG, né? Acabam tendo uma cara melhor, né? E aí, obviamente, a parte de energia alternativa, né, que a gente vai trabalhar empresas que focam em energia renovável, energia solar, energia eólica, armazenamento de energia, né, as baterias. Então, assim, o bacana é ver que, mesmo aqui no Brasil, você consegue investir em empresas, quer dizer, quando você pega, por exemplo, o nosso portfólio, você vai ver diversas empresas que têm exposição aqui no Brasil, que têm negócios aqui no Brasil, que a gente consome produtos dessas empresas praticamente todo dia e, pelo fato de elas estarem no meio das cadeias de produção, a gente acaba não tendo muita exposição ao nome da empresa. Bacana que outro benefício que eu não mencionei é que você acaba conseguindo uma diversificação um pouco melhor do seu portfólio, né, e tendo um investimento que é um pouco menos correlacionado com todo o resto. ah, sim, é. Isso também foi um excelente comentário. Até, André, assim, para a gente poder finalizar, acaba que muita gente também pergunta o que também esperar sobre todo esse tipo de investimento, não só para esse ano. Eu acho que não adianta a gente só pensar esse ano, porque a ESG veio, acho que veio para ficar. Acho que a curva também é super exponencial. O crescimento vai ser exponencial. Mas também o que a gente está esperando para esse ano e para os próximos, né? O que vocês estão olhando e o que vocês esperam também? Eu acho que assim, se você for analisar, né, o nosso cenário atual e as projeções que você tem no mercado, né, sobre, por exemplo, tem uma projeção da ONU que é bastante, eu diria que assustadora, né, que diz que em 2030 o mundo vai precisar de 50% a mais de energia do que a gente precisa hoje, né, 35% a mais de alimentos do que a gente produz hoje, 40% a mais de água do que a gente tem disponível hoje, né? Então, assim, 2030 está aí, daqui a 8 anos. Exatamente. Assim, e a gente pode pensar que tem hoje já em diversas regiões populações que não têm acesso a esse tipo a um desses 3 pilares, né? Água, alimento ou energia. Exato. Então, assim, a gente entende que isso é uma questão central para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Vai ter que ter muito investimento nessa área, tá? Porque, assim, dificilmente acho que a gente vai conseguir produzir 50% a mais de energia do que a gente tem hoje,
ou arrumar 40% a mais de água do que a gente tem hoje disponível. Acho que a gente tem que trabalhar as empresas, quer dizer, a gente tem que focar nessas empresas que trabalham a eficiência energética. Então, Uhum. esse 50% a mais de energia que a gente vai precisar pode ser, eventualmente, que a gente resolva isso consumindo 50% a menos de energia do que a gente consome hoje, né? Então, a gente gosta muito desse tipo de estratégia, a gente acha que é fundamental. A gente vê já os números nos últimos anos e parece, se você analisar os 2, 3 últimos anos, está tendo um boom muito grande, inclusive de rentabilidade em relação a esse tipo de empresa, tá? E a gente entende que é uma coisa que deve continuar. É, que bom. Não, também acho que assim, toda a gestão, né, das empresas, de todos esses setores que você comentou, para a gente poder ter mais água, mais saneamento, mais luz e mais tudo, realmente vai ter que fazer uma gestão muito eficiente e melhor, e até a gente também diminuir o consumo. Então, Uhum. assim, em termos de crescimento ESG, né? Dá para perceber, acho que é bem claro que é um crescimento super exponencial. André, eu queria te agradecer aí toda a sua participação. Acho que foi super esclarecedor para a gente. Se eu receber pergunta, dúvida, tudo, pode ter certeza que eu vou Por te favor, perguntar aí, porque super à você é o disposição. especialista do tema. Bacana. Obrigado de novo pela oportunidade, foi um prazer. Nada, eu que agradeço aí toda a oportunidade da gente conversar. Bacana, obrigado. Ou nada. Tchau, tchau. Tchau.